E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje nós vamos falar sobre dilatometria ou dilatação térmica dos sólidos. E o que quer dizer esse tipo de dilatação? É a mudança das dimensões do corpo devido a uma variação de temperatura, ou seja, é a mudança do comprimento, da largura, da altura de um corpo de acordo com sua mudança de temperatura. Isso diz que se você esquenta um objeto, a tendência desse objeto é de crescer de tamanho, ou um processo contrário também, que a gente chama de contração térmica, que é quando a gente esfria, né, quando a gente diminui a temperatura, ele tende a diminuir de tamanho, tá bom? A gente observa isso no nosso dia a dia, todos esses conceitos de contração e dilatação térmica dos materiais. Como um exemplo, a gente pode considerar fios de alta tensão, que eles são pendurados nos postes, mas poderia ser muito bem esticados para economizar fio. Mas por que eles têm que ter essa folga? Isso porque em um dia frio, quando vai existir uma mudança de temperatura, uma diminuição de temperatura, a tendência daqueles fios de alta tensão é de contrair, diminuir de tamanho. Se eles já fossem esticados, o que é que ia acontecer? Eles iriam torar, né? Outra observação sobre dilatação térmica é o espaço entre os azulejos, né, que fica em sua casa, e cerâmicas, né? Sempre é colocado um material mais flexível entre esses azulejos. Isso para quê? Para fazer com que em dias frios ou em dias mais quentes ele tenha um espaço para crescer e não danifique uma cerâmica para outra. Outra observação que a gente pode falar é que a gente vê em filmes ou na TV que em trilhos, né, em trilhos dos trens, eles sempre possuem um espaço entre um trilho e outro. Isso justamente quando o trem passa aquecendo, atritando o trilho, ele vai tender a esquentar e aí vai crescer de tamanho. Se não existe aqueles espaços, o que é que vai acontecer? Se não existir, na verdade, um espaço adequado, eles vão crescer, podem entortar o trilho e aí acontecer um prejuízo maior, né? Outra observação sobre isso é as portas também. Quando as portas, elas em dias mais quentes, elas tendem a prender no chão, né? Ou uma porta termina de um guarda-roupa batendo na outra, ou tendo mais dificuldade de abrir e fechar essa porta. Isso porque os materiais, quando esquentam, eles tendem a crescer de tamanho e acontece esse processo de dilatação, tá bom? Então, a dilatação, ela é constantemente observada no nosso dia a dia. A dilatação térmica, ela pode ser dividida em três partes. Uma dilatação que a gente chama de linear, uma dilatação que a gente vai chamar de superficial e outra de volumétrica, tá bom? O que é uma dilatação? Nossa primeira aula, o que é uma dilatação linear? A dilatação linear é aquela onde existe um crescimento devido à mudança de temperatura, devido a um aquecimento predominantemente do comprimento. Então, quando você gera um aquecimento e a gente tem um crescimento ali predominantemente mais observável do seu comprimento, a gente diz que é uma dilatação linear. O próprio nome diz, né? Dilatação linear significa algo mais próximo de um fio, né? De uma linha. Né? Então, geralmente a gente trabalha esse tipo de dilatação linear quando a gente fala de cabos, de fios, tá bom? De uma barra, de um metal qualquer. Então, quando está relacionado apenas o comprimento, a gente chama isso de dilatação linear. Então, para que a gente entenda, eu tenho aqui uma barra aqui de comprimento L0, temperatura T0. Se eu gero um aquecimento nessa barra, né, fazendo com que a temperatura T seja maior do que a temperatura T0, o que é que vai acontecer com essa barra? Ela vai crescer de tamanho. E esse crescimento aqui desse tamanho, eu chamei ele de ΔL. O que significa esse ΔL? ΔL significa a variação do comprimento, ou seja, é o que a gente chama de dilatação linear, tá bom? Então, quando a gente falar de dilatação linear, a gente está considerando isso como uma variação do comprimento. Quando ele varia o comprimento dele, a gente pode considerar então que o comprimento final dele, L,
vai ser o comprimento inicial mais o quanto ele cresceu, que é o ΔL, né? A dilatação linear, né, ou a variação do comprimento, ela depende de 3 fatores, tá bom? O que a gente chama a dilatação linear depende, não, na verdade, não só a dilatação linear, mas todos os tipos de dilatação, né? Então a dilatação térmica depende das dimensões iniciais do corpo, do tipo do material que esse corpo é feito e também da variação de temperatura. Isso porque quanto mais você esquentar o corpo, mais ele vai crescer de tamanho. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator também é a natureza desse material, que tem materiais que têm mais facilidades do que outros para crescer. Um exemplo disso é o metal. O metal ele tem uma grande facilidade de crescimento, enquanto a gente tem outros materiais com mais dificuldade. Exemplo disso, a gente pode considerar aqueles potes, né, de azeitona, de vidro que a gente coloca na geladeira. Por muitas vezes, quando ele está na geladeira, a gente diz que ele ganhou pressão e fica difícil de abrir. Isso daí acontece muitas vezes porque o metal ele comprime mais do que o vidro. Então, como ele comprime mais, ele termina aqui gerando mais, ele diminui mais de tamanho, então gerando muita força naquele vidro, provocando uma pressão ali e a gente não conseguindo abrir. Uma ideia seria o quê? Se existe essa grande dificuldade para abrir, é você pegar um pano, você coloca no micro-ondas, você esquenta esse pano com água quente ali e você joga em cima desse pote de vidro. O que é que vai acontecer? O metal ele vai crescer mais do que o vidro, né? E aí ele vai ter essa facilidade de abrir, tá bom? O que aconteceu ali é uma dilatação térmica, tanto no vidro quanto na tampa de metal, só que dilatações diferentes, materiais diferentes crescem de formas diferentes. Então, o segundo fator é a natureza desse material. Materiais diferentes crescem de formas diferentes. Terceiro fator é a dimensão inicial. Quanto maior esse corpo é inicialmente, antes do aquecimento dele, mais ele vai crescer. Então, dois materiais de mesmo material, variando a mesma temperatura, mas se tiverem tamanhos diferentes, vão crescer de formas diferentes. Então, considerando esses 3 fatores, eu consigo desenvolver uma equação para determinar essa dilatação. Então, a gente pode dizer que a dilatação térmica, né, a variação do comprimento, o quanto ele vai crescer, depende do comprimento inicial desse material, depende do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ou seja, significa a natureza desse material, onde esse coeficiente de dilatação linear, a gente tem como unidade o graus Celsius elevado a -1 ou 1 sobre graus Celsius, tá bom? Não confunda isso com o que a gente chama de variação de temperatura, onde a gente tem a unidade graus Celsius, tá bom? Então, quando a gente tiver graus Celsius elevado a -1 ou 1 sobre graus Celsius, a gente está trabalhando a natureza desse material, o coeficiente, o tipo que ele é feito. E quando a gente tem apenas graus Celsius, a gente está falando da variação de temperatura, tá bom? Então, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Uma curiosidade sobre a dilatação térmica linear é o que a gente chama de lâmina bimetálica. O que é que consiste a lâmina bimetálica? Ela consiste de 2 lâminas, 2 barras, onde elas têm o mesmo comprimento, né? Elas têm o mesmo comprimento e são coladas, né? Fixas uma à outra, mas elas têm materiais diferentes, então elas vão ter coeficientes de dilatação aqui diferente. Então, onde eu disse aqui, eu tenho uma laranja, eu tenho uma rosa aqui, onde eu disse que a lâmina 1 e lâmina 2, eu tenho que o alfa da lâmina 1, ou seja, o coeficiente de dilatação da lâmina 1 é maior do que o coeficiente de dilatação da lâmina 2. Onde eu escrevi, a dilatação é diretamente proporcional ao coeficiente. Isso porque, vamos considerar essa forma, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Se eu digo que essa lâmina, eu vou esquentar elas vão sofrer a mesma variação de temperatura, elas possuem o mesmo comprimento inicial. Então eu vou ter a seguinte equação, se eu pegar esse alfa que está aqui e passar para o outro lado, ela vai dividindo. Então a gente vai ter
ΔL dividido por alfa é igual a L0 vezes ΔT. Sendo isso aqui constante, ó, L0 vezes ΔT, L0 é o mesmo na lâmina 1 na lâmina 2. A variação de temperatura vai ser a mesma na lâmina 1 na lâmina 2. Então eu vou ter duas variáveis. O que significa isso aqui? ΔL dividido por alfa. Significa que ΔL é diretamente proporcional ao coeficiente. Quanto maior esse coeficiente, maior vai ser a variação do comprimento. Isso serve tanto para um aumento do tamanho, quanto para uma diminuição de tamanho. Então, isso, o que é que a gente pode resumir nisso? Que quanto maior, gente, o coeficiente de dilatação de um material, mais ele tem capacidade de crescer de tamanho quando esquentado, mais ele tem capacidade de diminuir de tamanho quando esquentado. Então a gente tem como exemplo aqui, olha, eu tenho duas barras de mesmo tamanho, coeficientes diferentes, naturezas diferentes. Se eu esquentar essas duas barras, como o coeficiente 1 é maior do que 2, esse coeficiente 1 ele vai ter que crescer mais, mas elas são fixas. Como é que ele vai crescer mais? Então a solução disso é que elas vão entortar para que L1 aqui, olha, seja maior do que L2. Então isso aqui vai gerar um entortamento aqui, né, nessa linha. Isso é importante para quê? Para a gente ter uma defesa de certos equipamentos eletrônicos. Vamos considerar aqui, olha, que aqui eu tenho uma lâmina bimetálica, isso é o meu dedo, e aqui eu tenho um fio, uma conexão. Tá passando uma corrente elétrica aqui, ó, né, fazendo com que esse equipamento fique ligado. Se vocês já estudaram eletricidade, vocês já sabem que existe um fenômeno na eletricidade que existe um aquecimento quando existe corrente elétrica. Mas se for uma corrente elétrica muito forte, vai esquentar mais. Então o que vai acontecer? Essa lâmina bimetálica vai reconhecer essa corrente mais forte, fazendo com que ela esquente mais. E aí o que vai acontecer? Que queimaria esse equipamento elétrico. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai esquentar. Como é que é uma lâmina bimetálica? Ela vai dobrar, né? E aí ela perde a conexão com o fio do equipamento elétrico e fazendo com que esse equipamento elétrico não queime. Isso daí também a gente observa no que a gente chama de termostato. A gente observa esse termostato em geladeiras, micro-ondas não, desculpem, geladeiras, ar-condicionados, ferro de passar, sanduicheira, esses equipamentos que é necessário uma mudança de temperatura. Você percebe que o ar-condicionado, quando ele consegue adquirir uma temperatura ambiente desejada, ele fica trabalhando, quando ele chega naquela temperatura ele dá uma desligada, ele fica bem silencioso. Isso foi justamente devido a essa lâmina bimetálica. Ela termina aqui dando uma entortadinha e aí para a conexão é meio que ele desliga. A geladeira também faz isso. Ferro de passar também faz isso, ele não vai ficar esquentando constantemente, que vai chegar uma hora que o ferro de passar vai pegar fogo, então ele se desliga sozinho, nesse mesmo processo. Uma corrente vai passando, vai esquentando tanto essa lâmina bimetálica, que ela vai crescer e perder a conexão com o fio. Aí o que vai acontecer? O ferro de passar desliga, e aí depois ela vai esfriando de novo e volta. Né? E aí o ferro de passar volta a esquentar. Quando ela esquenta de novo, ela vai e desliga. E fica sempre nesse processo. Mesma coisa acontece com sanduicheira e outros equipamentos que tem essa mudança de temperatura. Tranquilo? Beleza? Então vamos passar para a nossa segunda etapa. Segunda etapa é o que a gente chama de dilatação térmica superficial. O que é essa dilatação térmica superficial? É a variação agora predominantemente de duas dimensões, ou seja, é a dilatação da superfície ou área. Então de agora em diante a gente vai trabalhar mais com uma barra, com uma linha. A gente está trabalhando um processo que tem a ver agora com uma superfície, né? Ou seja, se é uma superfície, a gente está trabalhando com comprimento e com uma largura. A gente tem a variação agora dessas duas dimensões. Então, para que a gente entenda legal, vamos considerar aqui que eu tenho uma chapa de metal, onde eu chamei que ela tem aqui o lado L0, aqui eu tenho outro lado L0, e eu tenho uma área aqui, considerando uma área A0, onde eu sei que essa área A0, vou colocar aqui, ó, essa área A0 é a
L0 vezes L0, que vai dar L0 ao quadrado. Só que o que? Eu esquentei essa chapa, ela tem uma temperatura aqui, ó, T0, e eu esquentei essa chapa para uma temperatura T, onde essa temperatura T tem uma temperatura maior do que T0, esquentei. E aí, como eu esquentei, o que é que vai acontecer? Ela vai crescer de tamanho tanto aqui nesse comprimento, quanto aqui nessa largura aqui. Então, o que era L0 vai crescer aqui, gerando um aumento nesse comprimento. E o que era L0 também aqui nessa largura, vai crescer aqui, gerando um aumento. Então, a gente pode dizer que agora, esse comprimento aqui vai ser L0 mais o quanto ele cresceu. E essa largura aqui vai ser L0 mais o quanto ele cresceu. Então, eu vou ter aqui, que isso aqui é L final, aqui eu tenho L final. Essa área aqui eu posso determinar como sendo L ao quadrado, né? L final ao quadrado, ou também poderia chamar de L0 mais ΔL ao quadrado, tá bom? Então, ou seja, a gente tem um crescimento agora de duas dimensões, onde, como eu falei para vocês, a dilatação térmica ela depende de três fatores. Ela depende aqui da dimensão inicial, ela depende, ou seja, da área, né, no caso da gente agora, do tipo do material e depende também da variação de temperatura. Então vamos considerar essa mesma ideia. Então a dilatação superficial, tá bom? Eu vou chamar de ΔS, o quanto ele cresceu nessa área, enquanto ele cresceu nessa superfície. Vai depender daquelas três condições, ou seja, da superfície inicial, que é a área inicial, vezes a natureza do material, que a gente vai chamar de beta dessa vez, para diferenciar o coeficiente superficial do linear. Então eu vou colocar aqui, ó, que beta significa coeficiente de dilatação superficial, onde eu coloquei a seguinte situação. O beta, ele, como eu tenho um crescimento de duas dimensões, o beta ele é igual a 2 alfa, porque cada material tem seu coeficiente de dilatação. Só que em tabela, esses coeficientes de dilatação, eles são todos dados em alfa, né, como linear. E aí, quando for necessário um cálculo que envolva uma área, que envolva uma superfície, você só vai fazer a transformação do linear para o superficial. E como é que a gente faz isso? A gente só pegar esse valor que está em linear, multiplicar por 2 e a gente vai ter o valor desse beta. Isso vezes a variação de temperatura. É muito parecida com a formulazinha do linear, né? Eu vou colocar aqui de lado para a gente perceber, olha. É bem parecida com a formulazinha do linear, né? ΔS, ΔL é igual a S0 é igual a L0, vezes beta, vezes alfa, ΔT, ΔT. Então, é a mesma fórmula, só se utilizando de letrinhas diferentes. Então, quando você lembrar de uma fórmula, você vai lembrar da outra, tranquilo? E aqui, a gente tem como unidade, mesma coisa, certo? Unidade, aqui, vou colocar a unidade do coeficiente de dilatação. A gente vai ter a mesma ideia, a gente vai ter graus Celsius elevado a -1, ou também pode ser 1 sobre graus Celsius, tá bom? Isso para quando a gente tem coeficiente de dilatação. Vamos considerar a seguinte curiosidade aqui sobre esse tipo de dilatação superficial. Vamos considerar que a gente tem uma chapa, onde essa chapa metálica tem um comprimento aqui L0, linha, e aqui ele tem uma largura L0, duas linhas, né? São comprimento, larguras com tamanhos diferentes aqui, né? Bem diferente daqui. E aqui meio que um retângulo, né? Onde a gente vai ter que a área determinada aqui seria a área inicial, aqui seria o valor de L0 linha,
vezes L0, duas linhas, aqui seria a área. E vamos também considerar menos, né, a área disso, menos um orifício que foi feito aí no meio dessa chapa, né, que tem um raio R0. O que é que eu tenho aqui? Se eu esquentar esse material, essa chapa, indo de uma temperatura T0 para uma temperatura T, onde essa temperatura T é maior do que essa temperatura T0, você concorda que ela vai crescer de tamanho. Então ela vai crescer do tamanho aqui, tanto nessa largura quanto nesse comprimento. Então vai ter uma dilatação aqui nessa largura e vai ter uma dilatação aqui nesse comprimento, ou seja, nessas duas dimensões. Mas o que é que eu tenho? Qual é a nossa curiosidade? A gente tem a sensação de que se eu esquentar, será que esse buraco, esse orifício, ele vai diminuir de tamanho ou ele vai aumentar de tamanho? Porque a nossa pergunta é, se eu esquentar, como ele cresce, ele poderia crescer, essa chapa crescer aqui para dentro e aí fechar mais esse buraco, né? Mas a condição é que a dilatação, ela tende como se a gente estivesse esticando o material. Imagina que a gente tem uma massa de pizza e aí a gente vai esticando. Isso é o processo de dilatação. Então, se você estica esse material, se esse material cresce para os lados, ele vai tender a aumentar aqui proporcionalmente também esse orifício, tá bom? Ele também vai gerar um aumento desse orifício. Então, quando você esquentar os materiais, esses materiais que tem um orifício contido nele, também vai aumentar. Exemplo disso, você tem um cano, né? E geralmente o pessoal quer fazer aquelas gambiarras. E o que é que o pessoal faz? De um cano para conectar um cano a outro. Ele esquenta aquela boca daquele cano e aí mesmo tendo um orifício no cano, o que é que vai acontecer? Quando você esquentar, ele vai crescer aquele orifício. Ele não vai diminuir o buraco, né? Ele vai aumentar aquele buraco. Então, toda dilatação, quando existe um processo de um orifício lá, ele vai tender a crescer, a aumentar aquele orifício. Onde a barra aqui vai crescer, esse orifício vai crescer na mesma proporção. Então, vamos observar o seguinte fator. Eu posso calcular a área dessa chapa se utilizando da seguinte regra. É que a área total aqui dessa chapa seria a área aqui do retângulo menos a área da circunferência. Mas se eu digo que eu quero calcular a variação da área aqui quando existe um aquecimento, né? O quanto ele vai dilatar. Então eu posso dizer que delta A, né? A variação da área vai ser igual à variação, o quanto cresceu a área que está vinculado ao retângulo, menos o quanto cresceu aqui da circunferência, né, do buraco que tem nessa chapa. Então, a gente vai ter que, para eu determinar a dilatação dessa área aqui, eu tenho que calcular a dilatação da chapa menos a dilatação dessa circunferência. Então, substituindo as seguintes informações, a gente vai ter o seguinte fator: substituindo aqui, eu estou considerando, em vez de ΔS, estou chamando de A, não tem problema nenhum. Então eu vou ter que ΔA é igual ΔA referente ao retângulo, a parte que está relacionada ao desenho do retângulo. Eu vou ter que a área inicial do retângulo vezes o material que é o retângulo, feito o retângulo, vezes ΔT. Menos, agora referente à circunferência, eu tenho a área da circunferência. O material é o mesmo aqui, né? Então a gente tem que é beta vezes ΔT. Então, se beta e ΔT a variação é a mesma, então logo eu vou ter que a variação da área vai ser a área do retângulo inicial menos a área da circunferência vezes beta vezes ΔT, tá bom? Então é só a gente subtrair, gente, a circunferência, o buraco que está na chapa, e a gente pode calcular normalmente aí a dilatação desse material quando existe um orifício
gerado aí nele, tá certo? Beleza? Então vou aqui marcar, deixar aqui pronto para vocês. E por último, a gente vai falar agora de uma dilatação volumétrica. O que é a dilatação volumétrica? Como a dilatação linear, a gente disse que é uma dilatação que ocorre predominantemente em um comprimento. A dilatação superficial é uma dilatação que acontece em duas dimensões, no comprimento e na largura. E por último, agora a gente tem a dilatação volumétrica, né, que é aquela variação de 3 dimensões do corpo, ou seja, é a dilatação do volume do corpo. A gente tem agora crescendo o seu comprimento, a sua largura e também a sua altura. Então eu tenho aqui um cubo de volume V0, onde tem os lados L0, L0 e L0. Ou seja, a gente tem um volume aqui, né, um volume inicial, que pode ser calculado por L0 ao cubo, ou seja, L0 vezes L0 vezes L0. E aí, quando esse cubo é esquentado, indo de uma temperatura T0 para uma temperatura T, onde essa temperatura T ela é maior do que a de T0, a gente vai ter um crescimento aqui desse comprimento, a gente vai ter um crescimento aqui dessa largura e eu vou ter um crescimento aqui dessa altura. Então, esse comprimento aqui, que era L0, ele vai ter um aumento, ΔL aqui. A gente vai ter essa largura, que era L0, vai ter um ΔL, um aumento aqui. E nessa altura eu também vou ter um aumento. Então, esse volume final, ele vai ser L0 mais ΔL ao cubo, ou também pode ser representado como L ao cubo, né? Então, sendo a dilatação térmica dependente de 3 fatores, como a gente já falou, né? Vou mostrar novamente que a dilatação térmica depende das dimensões iniciais do corpo, né? Do tamanho desse corpo, depende da natureza que ela é feita e também depende da variação de temperatura. Então, considerando essas 3 situações, fatores, então eu posso dizer que a dilatação do volume desse material, ele vai depender de ΔV é igual a V0, depende do volume inicial. Quanto maior esse volume, mais ele vai crescer. Depende do material que é feito esse material, esse volume, e depende da variação de temperatura. Observação, agora a gente está trabalhando a natureza do material como que a gente chama de gama, só para diferenciar a dilatação linear para superficial e volumétrica. Esse gama aqui a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrica. Então, coeficiente de dilatação volumétrica, onde a gente tem como unidade o grau Celsius elevado a -1 ou 1 sobre grau Celsius. Lembrando a seguinte informação, eu coloquei aqui, olha, que para a gente achar esse coeficiente de dilatação volumétrica, a gente só vai precisar aqui multiplicar o valor do alfa, o coeficiente de dilatação linear, por 3, já que a gente está trabalhando agora com uma variação de 3 dimensões. Então, o linear está relacionado a uma dessas dimensões. Então, quando a gente quer transformar esse linear para volumétrico, a gente só precisa multiplicar aqui esse linear por 3. Uma observaçãozinha que a gente pode falar é que esse tipo de transformação ele segue a seguinte ordem. Alfa, né? Alfa, ele tem uma dimensão. O beta, ele tem 2 dimensões. E o gama, ele tem 3 dimensões. Então, se você quer transformar esse alfa para beta, a gente pega essas duas funções, essa função aqui, ó, essas duas primeiras fórmulas aqui. Então, a gente vai faz um cruz-credozinho, uma regrinha de 3, ó, alfa vezes 2, 1 vezes beta. Então, eu vou ter que beta é igual a 2 alfa.
Se eu quero transformar de alfa para gama, para volumétrica, é só pegar essa primeira e essa terceira. Então eu vou ter, fazendo regrinha 3, eu vou ter alfa vezes 3, 1 vezes gama. A gente vai ter gama igual a 3 alfa. Então é só seguir essa ordem, né? Ó, alfa tem uma dimensão, beta dividido por 2 dimensões, gama dividido por 3 dimensões. Linear, superficial e volumétrico. Vou botar aqui como observaçãozinha para vocês, né? Então, a gente fica fácil da gente conseguir determinar as transformações. É bem difícil a gente criar uma transformação de superficial para volumétrico, mas está aí esse caso acontecer, tá bom? Como eu falei para vocês, dilatação de um corpo oco, né? A gente chegou a considerar, como eu falei para vocês, a gente tem uma chapa aqui, que essa chapa não tem um orifício, e eu tenho uma outra chapa aqui, que essa chapa tem um orifício. Essa chapa aqui, ela vai crescer da mesma forma do que essa, em relação ao seu tamanho, né? A diferença é que essa aqui vai ter um orifício que também vai crescer. Mas o crescimento externo aqui, das duas chapas, tendo um orifício ou não, vai ser o mesmo. Isso significa dizer o quê? Que a dilatação volumétrica, no caso do volume, eu representei aqui por uma chapa. Mas no caso de um volume, a dilatação volumétrica depende apenas do espaço ocupado pelo corpo, ou seja, depende apenas do volume. Então, se a gente tem um corpo que ele é maciço ou um corpo que ele é oco por dentro, se eles têm o mesmo volume, a gente vai ter a mesma variação do volume, né? Então, o ΔV depende do volume, da natureza e do aquecimento, né, da variação de temperatura. Ele não depende da densidade do corpo, se um corpo é mais pesado, se ele não é, se ele é oco, se ele não é. Se ele tiver o mesmo tamanho, ele vai ter o mesmo crescimento, tá bom? Então, só para a gente lembrar aqui, a dilatação, a gente tem aqui a dilatação linear, né, que é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. A gente tem aqui a dilatação superficial, né, que é S0 vezes beta vezes ΔT. E a gente tem aqui a dilatação volumétrica, que é V0 vezes gama vezes ΔT. Lembrando que se eu quero transformar superficial, eu preciso transformar o alfa para beta, né? Beta é 2 alfa. E se eu quero calcular volumétrica, gama é igual a 3 alfa. A gente precisa fazer essa multiplicação. Só a gente, como já foi falado, a gente tem que alfa sobre 1, beta sobre 2 e gama sobre 3. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho, vamos fazer uns exercícios. A gente tem aqui um material, o primeiro exercício, eu tenho uma barra de aço, onde essa barra de aço tem 5 metros de tamanho e ele tem aqui uma temperatura de 10 graus Celsius. Deixa eu pegar. Tem uma temperatura de 10 graus Celsius. Essa barra ela é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. O que eu quero saber aí é o comprimento final dessa barra. Então, como é que a gente faz? A gente precisa saber o quanto foi que essa barra cresceu para a gente achar esse comprimento final. Então, como é que a gente vai ter aqui? ΔL vai depender do comprimento inicial, do alfa e do ΔT. Como é que eu sei que isso daqui a gente está trabalhando dilatação linear? Primeiro porque é uma barra, né? Esse crescimento vai ser predominante apenas no comprimento, né? Então eu já sei que é isso. E ele fala do comprimento, né? Ele quer saber qual é o comprimento final dessa barra. Então eu já sei que isso aí é dilatação linear. Então vamos calcular. Eu tenho que ΔL é comprimento inicial 5. Esse tipo de material ele diz que é aço, então o coeficiente dele aqui do alfa ele vale 12, 10 elevado a menos 6. Então 12, 10 elevado a menos 6. E eu tenho uma variação de temperatura de 10 para 60. Então a gente teve uma variação aqui dessa temperatura de 50 graus Celsius. Então vamos multiplicar tudo, né? Então eu tenho que ΔL é igual a 5 vezes 12. A gente vai encontrar isso que vale 60. E 60 vezes 50, a gente vai achar que isso aí vale 3.000. Então eu vou botar aqui, ó, 3.000
né, vezes 10 elevado a menos 6. O que é que eu posso fazer com esse 10 elevado a menos 6? Que eu posso pular 6 casas aqui para a esquerda. Mas como eu quero deixar aqui no sistema... Aliás, eu vou pular essas 6 casas. Então, eu vou ter que delta L é igual. Pulando 6 casas, eu vou ter 1, 2, 3, 4. E aí, eu preciso pular 6, né? Mais 2 zeros. Então, eu vou ter 0,0003, né? Isso daqui, metros. Então, a gente encontrou que o crescimento é um crescimento muito pequenininho, é imperceptível, né? De 3 metros ou algo próximo de 0,3 centímetros, ou também pode ser algo como 3 milímetros de comprimento. Então, é um crescimento, uma barra de 5 metros, é um crescimento que é imperceptível. Então, nesse caso aí, qual é o comprimento final dessa barra? Como eu cheguei a falar para vocês, o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais o quanto essa barra cresceu. Então, a gente vai ter aqui que o comprimento inicial vale 5, mas ela cresceu em metro, né? 0,003. Então, somando aqui, o comprimento final dessa barra vai ser de 5,003 metros. Então, achamos aqui o comprimento final dessa barra após ser esquentado aí algo em torno de 50 graus Celsius. A gente vai ter esse tipo de crescimento aí. Tranquilo? Outro tipo de exercício aqui, a gente tem aqui, vamos considerar com balanço, e nesse balanço, eu fiz esse balanço aqui com fio de cobre, e do outro lado eu fiz com fio de aço, e aí ele tem uma irregularidade aqui no teto, né? Então eles têm comprimentos diferentes, aqui esse fio. Vamos considerar que o fio de cobre aqui, ele tem algo em torno de 1,41 m, né? Então vai ser 1,41 metros. Eu quero saber qual é o tamanho desse fio de aço aqui. Qual é o tamanho do fio de aço? Para que esse balanço, ao dilatar, os fios dilatar, tenham o mesmo, fique sempre na horizontal. É isso que eu quero saber. Por que isso? Porque se eu colocar um tamanho errado aqui, esse fio de cobre pode crescer mais do que o fio de aço e o balanço ele ficar torto quando esquentar. Ou se eu colocar o fio do tamanho errado, esse fio de aço pode crescer mais do que o fio de cobre e aí ele vai ficar torto. Mas eu quero que o quê? Que quando bater sol aqui, esse balanço ele fique sempre na horizontal, tá bom? Então tem que ser o tamanho ideal aqui desse fio de aço. Então o que é que eu posso considerar? Ó, gente, para que ele fique sempre na horizontal, a variação do fio de cobre tem que ser igual à variação do comprimento do fio de aço. Eles têm que ter a mesma variação, porque se ele variar mais do que cobre, ele vai ficar torto, e se o cobre variar mais do que o do aço, ele vai ficar torto. Então a gente tem que ter a mesma variação. Então, substituindo as informações, eu tenho que o comprimento inicial do fio de cobre vezes o alfa do fio de cobre, né? Vou botar aqui como C, vezes a variação de temperatura é igual ao comprimento inicial do fio de aço, vezes o alfa do fio de aço, a natureza dele, né? Vezes a variação de temperatura. Olha, se ele é o mesmo balanço, tanto o fio de cobre quanto o fio de aço ele vai estar exposto pela mesma variação de temperatura ambiente. Então, se está em um dia quente, né, houve uma variação de temperatura, tanto esse lado quanto esse vai esquentar da mesma forma. Então, eu posso considerar aqui que a variação de temperatura é a mesma, tanto para um fio de cobre quanto para o de aço. Isso geralmente ele nem fala isso na questão, isso ele bota para você como uma dedução. Então, vamos substituir as informações que a gente tem aí. Vamos lá. O fio de cobre, ele diz que possui 1,41 metros. Vamos ver o coeficiente do fio de cobre, ele diz que vale 17 vezes 10 elevado a menos 6. E ΔT eu cortei. É igual. L
do fio de aço é o que eu quero achar, né? E o coeficiente do fio de aço vale 12, 10 elevado a menos 6. Olha, como eu tenho menos 6 de um lado e menos 6 de outro, eu posso cortar esse 10 elevado a menos 6 aí dos dois lados. Então, cortar aqui e eu vou cortar aqui. Então, ó, eu quero achar esse fio de aço. Então, eu vou pegar esse 12, que está multiplicando, e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter 1,41 vezes 17. Isso aqui dividido por 12. Né? Vai para o outro lado dividindo. Igual a L do fio de aço. Então, vamos multiplicar isso aí. Né? 1,41 vezes 17, né? 1,41 vezes 17, eu vou ter por volta de 23,97. Dividindo isso aí por 12, a gente vai encontrar algo bem próximo de 2 metros, né? Então, esse fio aqui, olha, esse fio aqui de aço, para que ele tenha sempre o mesmo comprimento, ele tem que ter aqui 2 metros. Se ele for maior, ele vai terminar crescendo mais. Se ele for menor do que 2 metros, ele vai crescer menos. Então, ele tem que ter aí por volta aí de 2 metros, para que ele tenha sempre o mesmo crescimento desse fio de cobre. Beleza? Tranquilo? Então, segunda questão feita. Vamos fazer a terceira questão aqui. Eu tenho aqui uma chapa, onde essa chapa tem 30 centímetros aqui de comprimento, 30 centímetros aqui de largura e tem um orifício R aí. Ele disse que o raio desse orifício foi de 10 centímetros, considerando π igual a 3. Ele quer saber qual vai ser a área aqui dessa chapa, sabendo que ela estava a temperatura de 30 graus Celsius e variou a temperatura até 130, ou seja, teve uma variação aí de 100 graus Celsius. Então vamos calcular. Como eu falei para vocês, ΔA vai ser a área do retângulo, não é? Ó, vai ser a área aqui, no caso do retângulo, do quadrado, que no caso aí, menos a área da circunferência. Isso vezes beta, né? Isso vezes beta, vezes ΔT. Eu nem falei qual era o tipo de material. Vamos considerar como se fosse aço, né? Vamos considerar isso aí sendo aço. Então, vamos calcular aí a área do quadrado, calcular a área da circunferência, para poder a gente se utilizar na questão. Então, logo aqui, a gente vai ter que a área aqui desse quadrado vai ser L vezes L, ou seja, 30 ao quadrado. 30 ao quadrado vai ser 30 vezes 30. A gente vai encontrar aqui, ó, 900 centímetros quadrados. Vamos calcular agora, eu sei que essa área aqui é de 900 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área da circunferência, né, do furo que foi feito aí, né? Então, a gente vai ter πr ao quadrado, né? Dessa circunferência, eu vou ter πr, onde esse r aí vale 10, então πr ao quadrado. Considerando π aqui, falando na questão, vale 3, eu vou ter 10 ao quadrado vale 100 vezes 3, a gente vai ter 300 centímetros quadrados. Então, substituindo aqui, olha. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter que a variação da área aqui vai ser 900 menos 300, a gente vai ter 600, vezes o beta aqui, que o aço, ele disse que vale 12 vezes 10 a menos 6, só que o linear. Então, eu vou ter que multiplicar aqui para achar o valor desse beta, 2 vezes alfa, né? Então, vai ter 24, 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, aqui vai ficar 24, porque a gente está calculando o beta dessa vez, né? E a variação de temperatura aqui foi de 100. Então, vamos multiplicar tudo e vamos ver quanto é que a gente acha de variação aí. Vamos multiplicar aí. Eu vou ter aí 600 vezes 24, vai dar 14.400, e vezes 100. Então, eu vou encontrar
144 e 1, 2, 3, 4 zeros. Tudo isso vezes 10 elevado a menos 6. O que significa esse 10 elevado a menos 6? Que eu posso pular 6 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, pulando aqui 6 casas para a esquerda, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, a gente vai ter que a dilatação da área dessa chapa é de 1,44 centímetro quadrado, né? Então, aqui a gente achou agora o quanto foi que essa chapa cresceu. Se você perceber, né, de uma área de 900 menos 300 centímetros quadrados, de 600 centímetros quadrados, a gente teve aí por volta de 1,5 cm, né, de área aí, na verdade, 1,5 centímetro quadrado de área crescido aí. Então é algo bem imperceptível, né? E última questão, mas não menos importante, a gente tem aqui pelo que ele diz aqui, um recipiente, onde esse recipiente aí, ele tem 10.000 litros de gasolina. E essa gasolina aqui, ela sofreu um aquecimento de 30 graus Celsius aí para 10 graus Celsius. Eu quero saber aí quanto foi a dilatação, quanto foi a contração aí desse volume, dessa gasolina aí, né? E qual vai ser o volume final dessa gasolina. Eu tenho, então, já que a gente está trabalhando uma relação de litro, então a gente está trabalhando com a dilatação volumétrica. Então, eu tenho que ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. O que é que a gente tem aí de informação? Eu tenho aqui nessa tabelinha, ele diz que o coeficiente de linear da gasolina é de 96 vezes 10 elevado a menos 5, né? Só que a gente tem que trabalhar com gama. Então, sendo aqui gama igual a 3 alfa, eu vou ter aí 3 vezes 96, 10 elevado a menos 5. Então, vamos substituir. ΔV volume inicial aqui, ele diz que é de 10.000 litros, vezes o gama, que é 3 vezes 96, vamos multiplicar aqui, 3 vezes 96, a gente vai ter aqui 288 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação de temperatura foi de 30 para 10. Então, a gente vai ter uma variação onde teve uma diminuição, teve um resfriamento. Então, como eu tenho aí um resfriamento, eu vou ter uma variação de menos 20 graus Celsius. Então, como teve resfriamento, então negativo. Então, multiplicando tudo, vamos lá. 288 vezes 10.000, a gente vai ter 288,0000 vezes 20, não é? Vezes menos 20. E aí a gente vai achar esse valor aqui, ó. A gente vai achar 5, 7, 6 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui negativo, por causa do negativo da temperatura, né? Então, 1, 2, 3, 5. Vezes, tudo isso vezes 10 elevado a menos 5. O que significa esse 10 elevado a menos 5? Que eu posso pular 5 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, aqui, o que é que a gente achou? Que essa variação foi de menos 576 litros. Olha o que é que aconteceu aqui, gente. Quando a gente teve uma diminuição de temperatura aqui, a temperatura diminuiu 20 graus Celsius, a gente teve também uma diminuição em volume de gasolina de 576 litros, de 10.000 litros de gasolina. Então, a gasolina, ela
contraiu quando existiu um resfriamento. Então, o volume final dessa gasolina, você concorda que é o volume inicial, mais o quanto ela diminuiu, não é? Então, eu vou ter aqui, V é o volume inicial, é de 10.000 menos 576 litros. Então, a gente vai ter que 10.000 menos 576, a gente vai ter aqui um volume final de 9.424 litros de gasolina. Então, esse é o volume final. Então, terminado aqui e bem explicado, né? Você percebe que todas as questões elas são desenvolvidas da mesma forma. Vou só terminar aqui mostrando as seguintes situações. A gente tem as diferenças. Aqui eu tenho, como ele está trabalhando esse né, em litros, a gente tem uma dilatação volumérica. Apesar que isso aqui é um líquido, a gente estudou dilatação de sólidos, mas essa dilatação volumérica também pode ser aplicada quando se trabalha com líquido, tá bom? Aqui a gente tem uma dilatação superficial, pois a gente tem uma área, né, a gente tem uma chapa, né, então como é uma superfície, uma dilatação superficial, e nesses dois casos a gente tem uma barra e fios. Então, como a gente está trabalhando com um processo linear, o crescimento apenas do comprimento, a gente tem a dilatação linear, tá bom? Então, meus queridos e queridas, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela atenção de vocês, e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá certo? Valeu, galera, e tchau!